Bem-vindos a mais um novo vídeo. O assunto de agora é muito importante para problemas de classificação, então é importante que a gente entenda cada um desses conceitos, porque eu vou falar sobre as 4 métricas de classificação mais usadas em ciência de dados, que são a acurácia, a precisão, a sensibilidade e o score F1. Então, antes de mais nada, então, como sempre, o Slack do canal, que vocês podem entrar lá para fazer discussão comigo, com outras pessoas. Para quem ainda não entrou, tem um link de convite aqui no vídeo, na descrição. O GitHub com meus códigos, que eu mostro aqui no curso. O e-mail para entrar em contato comigo. E a página no Facebook. Então, a primeira coisa, eu vou falar o que são métricas de classificação, primeiramente. E vou definir depois o que é a acurácia, a precisão, a sensibilidade, também chamada de recall, que a gente vai mais ver como é o recall, e o chamado score F1, ou F1 score. Então, apresentaremos métricas para problemas de classificação. Essas métricas dizem quão bom o modelo foi em classificar diferentes dados de entrada. Ou seja, me dizer se ele foi bom em classificar, por exemplo, o número 0 e o número 1 numa amostra, um gato e um cachorro, uma figura. Esses diferentes tipos de métricas de classificação e cada uma é mais apropriada do que a outra, dependendo do tipo de problema a ser abordado. Serão apresentadas as métricas mais utilizadas no problema de classificação: acurácia, precisão, sensibilidade e o score F1. Uma matriz de confusão também faz parte desse processo, e os resultados apresentados por ela têm relação com as métricas mencionadas acima. Tá? Então, se você não viu o vídeo de matriz de confusão, veja porque também é muito importante. Então, relembrando a matriz de confusão, então a gente tem os positivos, que é o verdadeiro positivo, que a gente chama, o classificador original, e o valor previsto positivo, que a gente chama de true positives. Então, que a gente chama de TPs, quando o problema classifica corretamente. Os falsos positivos, por exemplo, quando o modelo previu como positivo e é negativo. Por exemplo, ele falou que era sim, mas a resposta era não. Ou, por exemplo, ele previu um sim quando a resposta deveria ser não. Ou então quando ele prevê corretamente, que é o true negatives, né? Então, esse, por exemplo, da diagonal é o importante, que é quando ele classifica corretamente. A acurácia é uma medida estatística do quão bom o modelo identificou corretamente diferentes classes. A acurácia é a proporção das predições corretas, ambos positivos verdadeiros, o TP, e os negativos verdadeiros, o TN, em relação ao número total de casos examinados. Então a fórmula é o quê? Acurácia é igual a TP mais TN, né, os true positivos mais true negatives, dividido pela soma total dos 4, do TP mais TN mais FP mais FN. Tá? Então o objetivo principalmente aqui é que o FP e o FN sejam o mais próximo de zero possível, para que essa razão fique 1. A precisão. No cálculo de precisão, o denominador é o total de predições positiva, o TP mais o FP. Precisão nos diz o quão preciso o modelo é em classificar os verdadeiros positivos. É uma boa medida para determinar quando o custo de um falso positivo é alto. Então isso é importante, porque às vezes pode custar caro a gente ter um falso positivo. Por exemplo, falar que uma pessoa está doente. Pode custar caro, a pessoa pode ter algum problema depois disso. Ela pode começar a ficar com um problema mais psicológico. Então, esse é um risco de classificar de forma errada. Um exemplo é a detecção de spams. Por exemplo, eu falo que um e-mail que eu recebi é spam, e não é. Esse e-mail pode ter uma informação muito valiosa. Então, isso pode ser um custo alto, por exemplo. Tá? E qual é a fórmula da precisão? TP dividido por TP mais FP. Tá? Sensibilidade ou recall. O nome que a gente vai ver sempre quando a gente vai programar, por exemplo, no Python, é o recall, mas a tradução que se usa é sensibilidade. Ela calcula quantos dos atuais positivos foram recuperados pelo modelo ao nomeá-los como positivo verdadeiro. É uma métrica usada quando o custo de um falso negativo é alto. Um exemplo é a detecção de fraude. Onde, por exemplo, se tem uma transação que é uma fraude e eu falar que ela não é, pode custar muito caro para o banco, por exemplo. Fazer uma transação de milhões e o banco pode perder dinheiro. Um cliente pode perder dinheiro porque está sendo roubado. E qual é a fórmula do recall, por exemplo? TP dividido por TP mais FN. F1 score é uma função da precisão e do recall. É necessário quando queremos balanceamento entre precisão e recall. Qual a diferença com a acurácia? A acurácia pode ter contribuições grandes dos verdadeiros negativos. O falso negativo e falso positivo podem ter custo muito alto no mundo dos negócios. Então, o F1 Score tenta ser uma melhor medida se quisermos balanceamento entre precisão e recall. É uma distribuição desigual de classes, com número de negativos, por exemplo. Então, por exemplo, eu tenho muitos sim e poucos não, ou por exemplo, do banco. Eu tenho muita transação ok, que não tem problema nenhum, e poucas fraudes.
Então, isso é não dado não balanceado. E a fórmula do F1 é 2 vezes a precisão vezes o recall, dividido pela soma da precisão com o recall. Tá? Então, aplicações, eu vou aplicar todos os modelos de classificação que eu mostrar para vocês, que eu ensinar. Quando eu for aplicar no Python, a gente vai aplicar o modelo, depois a gente vai usar essas métricas, todas elas, para falar se o modelo ficou bom ou não, por exemplo. Então, eu vou aplicar na regressão logística, no KNN, na árvore de decisão, velocidade aleatória e muitos outros. Então, a gente vai ver lá na prática como usar e poder avaliar, dado um valor que vai me dar de output, se ele é bom ou não. Então, a gente vai aprender isso passo a passo, tá bom? E é isso. Então, eu mostrei para vocês as métricas mais usadas e muito importantes que você saiba. Se você gostou do meu vídeo, então deixa o seu like. Se não curtiu o canal, curte. E qualquer dúvida pode mandar um e-mail que será sempre bem-vindo e eu respondo assim que eu puder. Ok? Obrigado, gente.